Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi. E hoje no programa Idoso em Foco, iremos entrevistar Paulo Pimenta Gomes, que é o presidente da ASA UERJ, Silvio Gomes, que é o diretor administrativo, e Célia Dantas Barbosa, diretora cultural. Hoje falamos sobre aposentadoria. Sejam bem-vindos aos nossos estúdios e vamos ver tudo o que nós podemos saber dos senhores sobre ser ou não ser aposentado. Senhor Paulo, eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa entrevista falando como devemos nos preparar para a aposentadoria e as dificuldades encontradas nesse novo estágio de vida. Para se aposentar, tem que haver uma preparação psicológica para a pessoa entender que vai parar, de repente, daquelas atividades corriqueiras e se dedicar a uma outra coisa. Então, a gente mentalmente tem que se preparar para isso. A pessoa tem que já, nos últimos 5 anos, já ir se preparando para saber exatamente o que ela pretende fazer a partir daí. Por sorte, a gente vê que existem muitas instituições que carecem de pessoas para auxiliar, como voluntário. O voluntariado é uma das coisas mais importantes que nós temos atualmente. Muita gente se dedica ao voluntariado assim que se aposenta e auxilia aqueles que estão na ativa ou então são dependentes que estão na ativa. E vocês têm aí também um assistente aqui, que é o Silvio Gomes, e a Célia, na parte cultural e administrativa. Como é isso? A associação oferece aos seus associados, periodicamente, alguns passeios de final de semana ou de feriados prolongados, para justamente nós convivermos com o que antigamente nós vivíamos dentro da UERJ. Pois é uma troca. E como o Silvio encara isso e atua na função? Essa troca que o professor Paulo acabou de falar é muito importante. Nós fazemos 2 excursões em cada ano, uma no primeiro semestre, outra no segundo. Nós procuramos sempre dividir uma parte montanha e a outra parte praia. Praia no verão ou próximo do verão, e na outra época do ano a montanha. Mas independente das excursões, nós temos também outras atividades. Nós temos cursos, nós fizemos cursos de filosofia. Então, além dos cursos, fazer outras programações. No meio do ano, existe o aniversário da associação. Sempre tem uma solenidade. E no final do ano, tem sempre uma confraternização, Uma confraternização. E nós sorteamos sempre 3 brindes. No passado, quando as finanças eram melhores, nós chegamos a sortear uma viagem à Europa, uma viagem ao Canadá e uma viagem de navio. Hoje, como as finanças estão mais apertadas... Mais magrinhas. Nós temos que fazer coisas mais modestas em termos de... Pode ser em Paquetá. Para Paquetá. Pode ser. Que é muito bonito, por sinal, né? Por sinal, eu inclusive tinha programado para ir com a minha neta, mas acabou que deixei de ir. Petrópolis também é muito bonito. Ô, Silvio, eu gostaria também de ouvir um pouquinho a Célia. Então, dentre aquilo que ela faz lá, passa a palavra para ela pode falar um pouquinho também? Realmente eu entrei, aqui para a UERJ em 66, mas eu estava lotada no Pederneiras, eu era secretária, área administrativa. E, de repente, resolvi me aposentar, que foi bom. Aí muda um pouco a nossa vida, porque tem saudade dos colegas, das coisas que fazia. Mas aí entrei logo para a associação, como o professor Silvio já explicou, com os passeios, então foi muito bom. E também faço ginástica, biodança, faço com muito prazer, mas eu estou contente, com muito prazer, adoro a UERJ. E então você aqui. participa ativamente nessa área cultural? Ativamente. Agora, professora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Fora essa área cultural, ela também funciona na parte social, o encaminhamento ao problema do não se preparar para a aposentadoria? E aí? Aposentei. E agora? Nós recebemos os associados já aposentados. Então, essa preparação não nos cabe. Nós nem sabemos quem são as pessoas que estão prestes a se aposentar.
ela é bem para a parte mais cultural e mais de lazer? Não, nós temos, por exemplo, a ação judicial. De alguma forma, o nosso aposentado se sente prejudicado, automaticamente eles solicitam. Nós agora temos até uma solicitação grande, só que a gente está estudando para ver se vale a pena a associação bancar essa Sim, mas ação. o funcionário aposentado ele encontra apoio na UERJ. Qualquer que seja a reivindicação, Nessa nós vamos parte estudar. jurídica, isso. Mas eu acho que a mais importante é essa dos cursos para os aposentados, o lazer do aposentado e o atendimento ao aposentado. Porque tudo que acontece, lê no jornal uma coisa, liga para a associação e diz, vem cá, que negócio, esse negócio atinge a gente? Vai prejudicar. Ela se transforma no órgão esclarecedor para o aposentado, né? E nós temos um boletim mensal que nós encaminhamos para o nosso associado dizendo o que está se passando naquele momento. Sim. Essa adesão à associação, ela é facultativa. Facultativo. Agora, à medida que a pessoa entra, ela tem todos os direitos de todos. Quer dizer, não existe o afiliado de um tipo ou de outro. Eles Não, têm toda a mesma tudo coisa. é associado. É. E o senhor podia falar um pouco mais dos cursos que vocês oferecem? Curso, de um modo geral, o que foi o mais importante foi esse de filosofia, que nós já tivemos 2 turmas. Então, o associado se mostrou interessado em estudar um pouquinho de filosofia, é o ritmo da aposentadoria, né? Então, eles voltam para lá e querem ampliar a sua parte cultural na área de filosofia. Mas isso não impede que existam outros cursos, não impede. Temos uma aposentada, a professora Dina Lourdes, que é aposentada do Estado, que de vez em quando ela faz palestras e convida os aposentados para assistirem às palestras dela, que são voltadas para a área dos aposentados e na área de psicologia. Vocês fazem reuniões assim, de vez em quando, com os aposentados, para orientá-los? A diretoria se reúne todo mês. É. E para os aposentados como um todo, nós temos a do meio do ano e a do final do ano. Professor Paulo, o senhor tem uma estimativa assim, de quantos aposentados estão envolvidos aí na Asa UERJ? Aproximadamente 1.000. E o senhor tem algumas experiências assim mais notórias desses aposentados vinculados à Asa UERJ e que vocês costumam ajudar ou ouvir? Qual é assim a procura maior? Não, nós temos aposentados que são aposentados da UERJ, mas não são aposentados, continuam na ativa. Por exemplo, na área do direito, quem se aposentou na UERJ continua lá no seu escritório de advocacia, trabalhando normalmente, independente da idade. Agora, engenheiros, nós temos engenheiros que se aposentaram da UERJ e continuam com seus escritórios de engenharia. Muita gente continua. Eu continuo trabalhando, aposentei da UERJ e continuo trabalhando. E esses contribuintes, como é que estão? Em dia estão muito falhos? Nós temos uma certa inadimplência porque as pessoas às vezes pedem empréstimos. E quando pede empréstimo não sabe que vai pagar 3 vezes aquilo que pediu, então recorre a essas entidades. Aí, quando chega a um determinado limite, nós não podemos descontar o valor da nossa mensalidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta exatamente nesse sentido. A contribuição, ela é fixa? É fixa. Ou é percentual em cima do salário do aposentado? Não, ela é fixa, é R$15. Já está há vários anos em R$15. É isso que eu ia perguntar, isso não faz tempo. A gente não encontra abertura para poder aumentar, porque reduzindo o valor da contribuição, a gente só pode oferecer algumas coisas. Bem que gostaríamos de ampliar, mas não há possibilidade. A gente contratar um professor para dar um determinado número de palestras, a gente tem que pagar a essa pessoa. E para pagar essa pessoa, a gente tem que ter um recolhimento. Mas o curso a gente não cobra. Ele já é associado. Então tem que ser com o dinheiro da mensalidade que a gente faz esse pagamento. Sim, só nesse aconselhamento quanto às questões jurídicas, que como o senhor disse agora, cada dia aumentam mais, né? Tem que ter pessoal especializado para explicar tudo isso também. Escritório que a gente contrata é escritório de nome na praça para poder ter certeza que... E é pago. É pago e muito bem pago. Muito bem pago. Agora tem o seguinte, o associado ganhando a ação, ele vai pagar ao advogado correspondente a isso. Isso aí é pessoal. Porque não é um coletivo. É sempre em nome de alguém, né? Professor Paulo, eu gostaria que o senhor falasse, alertasse aos aposentados, independente de serem associados ou não, quanto ao empréstimo consignado. Até quando isso compromete o orçamento deles, ou eles ficam desregrados e depois aturdidos e procuram vocês sem saber o que fazer? Nesse último ano, a acolhida
deles é muito grande, essas propagandas que vem na televisão, que oferecem isso, oferecem aquilo. Então eles vão lá com a certeza de que vão recolher aquele dinheiro. Mas o importante é saber quanto eles vão pagar por esse acesso que eles têm. Isso não é explicado na hora que contrata. Não, de jeito algum, senão Sim. não faz. Sim, Se a pessoa botar no papel como é que, a não ser que seja uma emergência, aí é diferente. Sim. É uma emergência e a pessoa recorre a todos, os amigos. Se os amigos não podem ajudar, vai procurar um banco desses aí para conseguir. Mas tem que saber a quantia que ela vai pagar em retorno, equivale mais ou menos a 2 vezes mês, 3 vezes aquilo que ela está pedindo. O valor emprestado, né? É, o valor emprestado. Então a pessoa vai correr um risco de ficar pagando muito tempo uma coisa que relativamente pequena, porque esses empréstimos, se pedir 20 mil, eles dão. A gente sempre que pode avisa aos companheiros que, olha, pessoal, vai pedir empréstimo que é uma emergência, tudo bem, mas cuidado, porque o que você vai pagar é muito superior àquilo que você está pedindo hoje. Mas vamos voltar a falar um pouquinho da cultura e das viagens, que isso é muito bom, né? Existe um pedido para os passeios? Como é que isso é feito, Célia? Não, existe sim. Nós até sentimos muito, né? A falta desses passeios, porque vão, além de os associados, vai a família deles e vai amigos, né? Vai criança. Então há esse intercâmbio, né? Entre os associados, né? Aposentados já com idade e outros mais novos, né? Que são os filhos, netos. Então isso é muito bom e é muito importante para nós. Um dia voltaremos. Se Deus quiser. Já está quase voltando, né? Está quase resolvendo, né, a nossa situação financeira, né? Professor Paulo, foi um grande prazer tê-lo aqui como entrevistado, assim como o Silvio Gomes e a Célia Dantas. Um grande prazer nesses esclarecimentos aos aposentados. E muito obrigada pela presença de vocês. Espero, em outras oportunidades, poder convidá-los para dar novos esclarecimentos. A UERJ está às suas ordens. Pode nos convidar, com muito prazer estaremos aqui. Agradeço muito, é um órgão de relevância. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Professor, teria assim uma mensagem breve para os nossos aposentados ou quem esteja para se aposentar, assim como o Silvio e a Célia exprimirem em breves palavras. A associação está às ordens dos futuros aposentados. E o senhor poderia dar um endereço onde a pessoa possa se dirigir ou um contato também? É aqui mesmo no prédio da UERJ, no 8º andar, sala 8020. Bloco E, né? Bloco E. Silvio. Nós procuramos sempre fazer com que a pessoa, ao se aposentar, ele continue ativo. Então, um dos nossos lemas é: aposentado, sim, inativo, não. Não, muito bem. Nunca. E a Célia? Que os nossos colegas que estão na ativa aqui da UERJ, que se animem, né, com a aposentadoria e entrem de associados na nossa associação. Beijos. Muito agradecida pela presença e pela entrevista brilhante de vocês e esclarecedora. Obrigado. Até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.